O valor por casal é R$ 75,00. Comida à vontade, refrigerante e água à vontade. Tá bom? Então, faça a sua inscrição. Dia 12 de junho, não deixe de fazer a sua inscrição. Tá bom? As vagas em torno de quantos casais, Sérgio? 120, né? Mais ou menos. 60 casais? Em torno de 60 a 70 casais no máximo. Então as vagas são limitadas. Faça a sua inscrição. Aqui nós temos em torno disso, 60, 50 e poucos casais aqui. Tá bom? Mais, né? E se você não tem condição, casal que não tem condição, nos procure o Sérgio, procure o Edilson na secretaria da igreja, tá? E converse conosco, tá? Aí, você vai ser abençoado. Não é por causa disso que você vai deixar de ir no dia dos namorados com a sua esposa. Prepare esse dia, tá? Guarde esse dia para você passear com a sua esposa, abençoar a sua esposa. Estou falando para os maridos, né? Então, prepara o bolso. Quem não tiver condições, converse com a igreja aqui, tá bom? Queria chamar o pastor Jason. Oi? A esposa estar bem alegre. Isso. Pastor Jason, na última reunião que nós tivemos com os casais, nós falamos, nós estamos chamando um pastor para ministrar que a igreja não conhece, vocês não conhecem, né? Aí a Vera complementou, né, Vera? Um pastor que a gente não conhece, ninguém gosta dele, né? A igreja ama esse pastor. Esse é um homem de Deus. Amém? O senhor está com a palavra. Obrigado. É uma alegria, com certeza, estar aqui. Eu trabalho quando eu quero ficar um pouco mais chique, eu venho para cá. Isso é para quem pode, não é para quem quer, né? Então, né? É uma alegria muito grande. No mês de maio, dificilmente eu saio de Guararapes. A gente, há uns bons anos, a gente trabalha o mês todo com a família. Mas como dessa vez ia ser só no sábado, claro que eles queriam que eu ficasse para domingo, mas eu falei, dessa vez não. Vai ser só hoje à noite e amanhã de manhã, para os que sobreviverem de hoje, né? A gente vai estar amanhã na Escola Bíblica Dominical. E eu fico honrado em ministrar para vocês. Tem alguns casais aqui que têm mais experiências de família, de casamento, de convivência. E outros estão começando, outros já estão meio rodados, né? Mas sempre é tempo da gente aprender, é sempre tempo de ter experiências novas. Deus é um Deus de coisas novas, um Deus de coisas boas, e nós temos certeza que aquilo que Deus preparou para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias, é muito especial. E especialmente a gente não pode permitir que pequenas questões que faz parte do caminhar de uma família desgaste tanto a ponto da gente perder, né, o melhor de Deus por essas coisas, né? Temos que ter um propósito de ir bem longe. Amor e respeito é o que vocês têm trabalhado, e eu vou tentar falar alguma coisa nesse sentido, e espero que Deus possa trazer alguma coisa bem gostosa, bem edificante para a vida de vocês. Tem um senhor chamado Emerson Egerix, ele acabou de escrever, acabou nesse sentido, né? Tem recém-lançado um livro chamado Amor e Respeito. E ele aborda um princípio que as pessoas que apresentaram o livro dele disseram que aquilo que a sabedoria bíblica já sabe há muitos anos, atualmente os psicólogos e os conselheiros conjugais estão descobrindo que a verdade bíblica era uma boa solução para a questão do relacionamento. E ele está abordando especialmente esses dois aspectos, que é amor e respeito. Efésios 5:33, né, Paulo disse ali que o homem deve amar a sua esposa
e a esposa deve respeitar o marido, dependendo da versão que você tem. Quando o homem não é respeitado, é muito difícil para ele amar. E quando a mulher não é amada, é muito difícil dela respeitar. E aí vocês já viram, se os dois não cuidar, vira uma arena onde a tendência é quem for mais forte sobrevive. Mas a história tem mostrado que nenhum dos dois sobrevive. E às vezes ainda tem efeitos colaterais para outras famílias. Então, amor e respeito são princípios bíblicos de uma grande validade, de uma grande utilidade para a vida nossa, de cada um, das famílias, especialmente os cristãos. Eu quero ler um texto com vocês, não esse de Efésios, mas um lá no Velho Testamento, na primeira carta de Samuel, aliás, carta não, livro, primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Primeira de Samuel 25. Esse texto aconteceu, a história dele situa na época que Davi ainda não era o rei entronizado de Israel. Ele já tinha sido ungido rei, mas ainda não havia assumido o trono, o poder. Ele ainda, nessa época, estava vivendo mais como um mercenário, fugindo de Saul e fazendo algumas guerrinhas aqui e acolá e preparando o terreno, até que Deus permitisse que ele assumisse, né, o governo. E foi nesse período difícil da vida dele que aconteceu essa história aqui. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o verso 2 e o verso 3 do capítulo 25. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Claro que vocês já leram esse texto em muitas situações. E eu quero começar com uma pergunta. O que leva uma Abigail se enroscar com Nabal? Boa pergunta. Não é verdade? O que leva uma Abigail se enroscar com Nabal? O texto fala que ela era muito bonita, muito sensata. E o cara, como dizemos lá em Goiás, era argola de laço. Né? A expressão usada no texto é horrível. Né? O homem era duro e maligno em todo o seu trato. Aí vocês me falam, pastor, é que naquela época a cultura usada era que os pais arranjavam o casamento. E o jovem Nabal era muito promissor. Tanto é que aqui ele já era fazendeiro rico. Então a irmã Abigail não teve escolha. Aí eu pergunto, e as Abigail do século 20 e 21, que entraram no mesmo barco? Agora vamos pensar de maneira diferente. Em Cristo somos novas criaturas. Vocês acreditam que Deus pode transformar Nabal em alguma coisa que preste?
Sim, pode. Principalmente se ele tem uma esposa como Abigail. O problema é se ela não se transformar antes da conversão, né? Ela cansar de ser Abigail e resolver rodar a baiana. Não sei se vocês já leram e estão lembrando do final dessa história. Lá no verso 25, tá? Desse mesmo capítulo aí, Davi resolveu pedir uma ajuda de alimentos para o seu exército, e como ele havia convivido com os pastores e funcionários de Nabal, então ele falou, o homem deve me favorecer, me ajudar em alguma coisa. E mandou uns mensageiros pedir, e Nabal falou que não dava e não dava mesmo, não conhecia Davi, não queria saber quem era, e tenho raiva de quem sabe. Quando os funcionários souberam disso, eles falaram, tem encrenca. Eu conheço aquele baixinho chamado Davi, o menor que ele já matou tinha 3,45 m. Isso quando ele era adolescente. Agora que ele é experiente, e o patrão fala isso para ele, o cara estando com fome, nós vamos ter assassinato em massa. Então ele foi comunicar à esposa do Nabal o que havia acontecido. E ela ajeitou eu acho que foi aqui que nasceu o fast food. Né? Os rapazes foram dar o recado para Davi, ele falou, vamos lá e vamos acabar com essa raça. Quando eles vieram, ela já ia com o lanche pronto. E era bastante lanche. Se você ler ali, você vai ver que ela preparou bastante coisa. Deve ter sido ela a precursora, né, dos fast foods. E quando ela se encontrou com Davi, no verso 25, ela fala com Davi, se desculpando, porque ela não soube do que havia acontecido, senão ela teria tomado outra providência. E ela pediu para Davi não levar em consideração o que era e quem era o marido dela. Falou, o nome dele significa exatamente o que ele é. Não é isso que está escrito aí? E o que significa o nome dele? Um tolo, um louco. Então não leve isso em consideração. E ela então ofereceu alguma coisa. Davi agradeceu e falou, por causa da sua atitude, eu entendo como Deus agindo na sua vida para me impedir, porque eu já tinha proposto no meu coração que não ia ficar nenhum menino. Seja filho, seja empregado, eu ia limpar. Mas Deus te impediu. Aí acontece outra coisa. Ela voltou para casa, chegou lá, Nabal já estava chapado. Ele deu uma festa para celebrar a tosquia e já tinha bebido bastante. E ela, como vocês sabem, ela era uma mulher sensata, ela deixou para falar com ele no outro dia de manhã. É bem aqui que algumas irmãs perdem metade do campeonato. Elas não dão tempo para falar amanhã. Elas chegam e quer falar agora. E às vezes não é a melhor hora. Vocês sabem que, em termos de conversa, o ser humano normal, né, tem necessidade e capacidade de falar em torno de 33 mil palavras por dia. Então imagina um homem que vai para o serviço e trabalha o dia todo, e ele fala quase 30 mil palavras. Ele chega em casa, ele só tem um pouco de estoque, e nem está muito disposto a gastar. Homens normalmente são econômicos. A esposa ficou em casa, os filhos foram para a escola, para o trabalho, para algum lugar, e no máximo ela falou umas 3 mil. Agora imagina o marido quando chega, o que está esperando ele? Né? É aí que entra aquela história, ela está falando,
quando ela descobre, ele já tem quase 20 minutos que ele não está ouvindo mais, que ele está dormindo. E aí elas ficam mais bravas e querem discutir a relação. E esse nome, discutir a relação, é um santo palavrão para os homens. Né? Eles não gostam de discutir a relação. Ou pelo menos na hora que a coisa está quente, não é uma boa hora para discutir. Abigail deixou para falar no outro dia. E o texto fala que quando ela falou para ele o que ele tinha feito, que ele não deveria fazer, e o que ela fez para remediar a situação, o texto fala que ele ficou amortecido, anestesiado, como uma pedra. Eu não sei o que ele falou para ela, ou o que ele fez. Mas o fato é que as coisas rodaram, e 10 dias depois, o homem apita na curva. Morreu. Como diz o Nelson da Capitinga, morreu. Davi estava acampado logo ali perto e ficou sabendo, ó, aquele homem que você queria matar, Deus já cuidou para você. Você está livre de ter cometido esse assassinato. Davi, que era um conquistador nato, mandou alguém lá fazer uma proposta de casamento para a viúva. Estava com 10 dias. O que aconteceu? Ela não mandou uma resposta. Ela foi. O texto diz que ela empacotou as coisas, juntou as empregadas e foi embora. Viver com Davi. E casou com ele e foi esposa dele. O que mais me chama a atenção nessa história, e vocês vão de convir comigo, que a dona Abigail era fazendeira, rica, como dizemos nos dias modernos, montada nos trocos, tinha sua casa própria, sua fazenda com sede, empregados, servas e tudo mais, estabilidade, morando perto da família. O que uma viuvinha nova, bonita desse jeito, vai andar atrás de um mercenário que vive numa tenda e o rei caçando a cabeça dele? E ela era uma das poucas mulheres naquele acampamento. Certamente ela não tinha nenhuma saudade do casamento. E nem do Nabal. E nem do que ele deixou. Né? Tem gente que tem medo de acontecer algum acidente. Há uns tempos atrás, não tem muitos anos, vocês conhecem o pastor Messias, né? E ele tem alguns problemas cardíacos, a gente estava sempre falando com ele, para ele se cuidar. Eu me cuido. E, de vez em quando eu relaxo, e caí nas carnes gordas e tudo mais. Aí um dia lá ele teve um piripaque. Né? Foi para São Paulo e o médico deu uma dura nele, tratou, ele recuperou. Aí um dia ele chegou lá em Guararapes reclamando comigo. Isso aconteceu isso comigo, eu estou muito triste. Isso aconteceu, eu passei um medo. Falei, não, cara, você fica em paz, fica tranquilo. Nem se preocupe com esse negócio de regime, de se cuidar, não. Eu, mas por quê? A Sandra é nova, inteligente, muito bonita. Você acabou de comprar um Fiesta Sedan novinho. Não se cuida, não, cara. Cara, você tem coragem de falar isso para mim? Eu falei, estou falando. Você sabe que você tem problema cardíaco, você tem que se cuidar. Você casado com uma mulher nova, bonita, ajeitou tudo para ela e você caçando jeito de morrer fácil. O cara está vivo lá até hoje, se cuidando. Provavelmente eu vou primeiro do que ele. Meu querido, o casamento é uma bênção e vale a pena. Principalmente se a gente conseguir ter a presença e a bênção de Deus dentro dele. E poder reverter as situações difíceis.
Provavelmente muitos de nós passamos por crises diversas. Há algumas que já são pré-determinadas no calendário de casamento. Quando você casa, normalmente o final do primeiro ano aparece uma crisezinha, um chiliquezinho, isso é normal. Entre o terceiro e o quinto também é época de pororoca. Né? Após o oitavo também tem uma fase conflitante. Né? E dependendo de quando nesses períodos nascem as crianças, também tem alguns períodos que são sazonais. Você pode medir e conferir quase todos os casamentos que dá naquela época, aparece alguma coisa. Se não houver habilidade para lidar com isso, né? E casamento, não sei se vocês acreditam assim, mas casamento é tão importante na experiência cristã que ele tem que ser vivido em plenitude pela fé. Igual se vive salvação, santificação, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e ministérios. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se você deu sorte de casar com uma pessoa maravilhosa, então foi um presente de Deus. E presente de Deus a gente não merece, se ganha pela fé. É ou não é verdade? Quando alguém fala para mim, pastor Jason, que Deus te abençoe e te dê tudo que você merece, eu falo, misericórdia, irmão, não faz isso não. Se Deus for dar só o que eu mereço, a coisa vai ficar feia. Deus é generoso em todas as coisas. Então o seu casamento também precisa haver o elemento fé em todas as instâncias. Porque quando a gente está namorando, é meu bem, meu cheiro, minha cumbuca de tempero, né? Desde que eu vi ela, eu peguei a mala, deixei de amar outra para amar ela, né? Só pensa nela uma vez e nunca mais esquece. Não existe mais ninguém e ele também é tudo aquilo. E por que de repente, em pouco tempo, eu estou dormindo com o inimigo? Eu já celebrei alguns casamentos, me perdoe a brincadeira, mas quando eu pergunto, fulano de tal, você promete, até que, prometo. Me dá vontade de falar assim, eita mentira porreta. Porque eu sei que os caras não tem isso na vida como um ideal. Ele não tem uma meta do que Deus tem para mim. Ele nem sabe se aquela pessoa foi a que Deus realmente preparou para ele. Eu estou entrando com a cara e a coragem, eu não sei até onde vai, e vamos ver até quando a gente aguenta. Para uma pessoa não cristã, isso é admissível, mas para um cristão, não. Porque o casamento faz parte do grande presente de Deus para a nossa vida, para cumprirmos ministérios e tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida. E depois que se entra nele, você precisa também da fé para viver a graça de Deus todos os dias. Eu já vi algumas pesquisas, até recentemente estava lendo, alguém declarando que já tinha casado 6, 7 vezes, e depois de todas essas experiências e todas essas frustrações, ele tinha chegado à conclusão que a única de todas elas que ele realmente amou e valeu a pena era a primeira. Você já imaginou? Então, se a gente desistir quando surgir obstáculos, provavelmente não vamos chegar à maturidade e descobrir o quão precioso é aquela pessoa. E também fazer parte das transformações que Deus está fazendo na vida dela e também na nossa. Não é verdade? Na nossa sociedade ocidental, nós temos um fator que entra no casamento que em algumas outras culturas até hoje ainda não entram. Nós valorizamos muito
o sentimento e a aparência. Ou em Bauru não é assim? Se o camarada tiver uma boa personalidade e um ótimo caráter, e agora o pessoal está abrindo o leque. Antigamente só bastava dizer, né, era suficiente dizer, né, um bom caráter e uma ótima personalidade. Mas hoje elas já estão mais exigentes. Se não for Land Rover, Camaro amarelo ou algumas outras coisas, elas não embarcam. Ou se elas embarcar e passar alguém com outra versão mais moderna, elas vão. E isso nos leva, muitas vezes, a perder o melhor daquilo que Deus tem para nós. Porque muitas das escolhas, elas passam a ser feitas baseadas numa experiência puramente carnal. Puramente sensorial. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco. E não naquilo que a pessoa é por dentro. Porque a verdadeira pessoa é o espírito. Né? E na experiência de casamento, depois que passa a lua de mel, a única coisa que sobra é o caráter. E se o caráter dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa não for suficiente para a gente viver o resto das nossas vidas? Se a gente for viver só de paixão, tem casamento que termina na mesma noite. Porque é uma aventura. E não é isso que Deus tem para os cristãos. O envelhecer traz sabedoria. E a convivência junta ajuda isso a amadurecer e produzir esses relacionamentos maravilhosos. E essas experiências fantásticas que a gente adquire ao longo da vida. Para a gente pensar bem sério sobre isso, eu quero definir com vocês essas duas palavras que nós estamos pensando nelas hoje. A primeira delas é amor. Bom, se a gente perguntar para Shakespeare ou para alguns apaixonados, eles vão dar uma baita definição. Para mim, pastor Jason, à luz da Bíblia e da minha experiência ministerial, e muitas pessoas já brigaram comigo por causa disso, e depois de alguns anos eles voltam, chegando o queixo no cabresto, dizendo que admite que agora a minha definição é boa, é que amor não é um sentimento. Amor é uma escolha. Biblicamente falando, amor não é sentimento. Amor é uma escolha. Nós temos principalmente 3 palavras gregas para amor. Amor filial, né? Amor erótico, sensorial, e amor divino, ágape. Como Jesus disse para nós, como mandamento, que a gente deveria amar, por exemplo, a Deus. A Bíblia fala para a gente amar a Deus, é uma ordem. A Bíblia fala para a gente amar o próximo. E vocês sabem que tem algumas pessoas próximas da gente que só com a graça. E a Bíblia chega ao extremo de dizer e mandar, ordenar, imperativo, amar o inimigo. Não o diabo, pessoa, um adversário. Como você vai amar uma pessoa que está caçando sua cabeça? Como amar uma pessoa que está fazendo a sua caveira? A Bíblia diz que nós temos que fazer. Se nós temos que amar nesse nível, então não é sentimento. É uma escolha.
Você já olhou as características do amor que aparecem em 1 Coríntios 13? Já? Vamos dar uma olhada? 1 Coríntios. Olha que ali Paulo está falando sobre dons espirituais. E aí ele deu um intervalo para citar a importância do amor na experiência cristã. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, seja poliglota, e depois fale as línguas estranhas, né, as línguas espirituais lá do céu, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, não é ciumento, não se incha, né? A versão minha que usa ufano, é se inchar, se orgulhar, se vangloriar, né? Não é soberbo, não se conduz inconvenientemente, né? Não é isso? Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não é egoísta, não se exaspera, né? Não explode fácil, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, ao contrário, se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A palavra tudo em grego tem o sentido de tudo em português. Quando fala tudo, não tem nada de fora. Está tudo dentro. E aí fala que o amor, né, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E jamais acaba. Essas qualidades, para serem vividas, não pode ser sentimento. Né? Eu fico pensando aqui nessas qualidades: amor não ciumento, amor não orgulhoso, não arrogante. Né? Maridos e mulheres, às vezes, se matando por ciúme. Ele chega, ela vasculha o carro todo. Né? Se achar um fio de cabelo de cor diferente, né, ele vai ter que dar explicações. Né? O marido chega em casa caladinho para escutar se tem barulho. Vai conferir o telefone para ver quem ligou para quem recebeu a ligação de quem. Né? Tem ciúme dela até com os irmãos dela. À luz da Bíblia, tem alguma coisa não muito legal nesse relacionamento. Ou não? Né? A menos que você tenha algo que justifique, o texto diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. São qualidades do amor. Maridos, amem as vossas mulheres. A Bíblia está usando essa palavra aqui, esse tipo de amor. Olhando o texto de Efésios 5, quando Paulo falou ali de marido e mulher, faça isso, faça aquilo. E a grande aresta que onde
as pessoas engastaram ali é mais a questão de alguém ter que se submeter a alguém. Mas tem uma palavrinha ali que facilita as coisas, que passa um mel no negócio ali, ou dá uma engraxada para a coisa rodar redondo. A expressão usada por Paulo é que o marido deve amar a mulher do modo como Cristo amou a igreja. E que a mulher se submeta a ele como a igreja se submete a Cristo. Deixa eu fazer um teste com vocês aqui, um teste prático, uma pergunta para cada um dos lados. Sem direito de resposta. Sem réplica e sem tréplica. Vocês, mulheres, princesas de Deus, vocês teriam dificuldade em se submeter a um homem que te amasse igual Jesus ama a igreja? Hã? Teriam ou não? Eu acho que não. E os maridos teriam problema de amar uma mulher que ama ele, corresponde a ele e valoriza ele, igual a igreja faz com Cristo? Não. Então aonde está pegando? Onde pega é normalmente, eu só vou fazer se eu ver ele fazer primeiro. É o teste de São Tomé. Eu pago para ver. Se ele me amar como Cristo, eu respeito como a igreja. E ele fica de olho no pé dela. Se ela mostrar que é boazinha, eu abro a carteira. E os dois ficam olhando um para o outro. E como não vê, ou ninguém toma a iniciativa, fica sempre um clima de suspeita. Tá? Isso não é bom. A Bíblia diz que nós devemos amar. Então, amar é uma ordem. Então, não tem a ver com sentimento, tem a ver com escolha. Paixão não é amor. Paixão, deixa eu ler as palavras aqui que eu fiz questão de escrever para não falhar com vocês. Paixão não é escolha, paixão é sentimento. Daí as pessoas falam, mas a gente não manda no coração. Isso é paixão. Amor é totalmente controlável, totalmente submisso, totalmente previsível, sem problema. Paixão não tem limite. Paixão é um sentimento. E ele é carnal, o contrário do amor, que é espiritual. Paixão é humana, enquanto amor é divino. Paixão é instável. Vocês lembram quando vocês eram mais novos? Estou falando bem antes de vocês casar. Alguns de vocês ficavam apaixonados 3 vezes por semana. E cada vez por uma pessoa diferente. E dessa vez eu achei a certa. Assim que eu cheguei em Guararapes, tinha um rapaz boa pinta lá, bonito, gostoso, cheiroso. Tinha uma namorada bonita e ele era apaixonado por ela. E depois, em pouco tempo, ele já estava apaixonado por outra, ainda enquanto estava apaixonado por essa. E depois achou uma outra que essa era realmente a paixão dele. E um dia ele fez uma declaração de amor assim, tão apaixonada para ela, que eu fiquei olhando no pé dele, né? Eu te amo tanto e você é a mulher da minha vida que nem que um dia eu esteja no asilo, eu termino a minha vida com você. Se vocês não acreditarem nele, nem eu. Porque ele ainda estava namorando com ela e já começou com uma outra. Isso não é amor, é paixão. Paixão é instável. Alguma coisa desagrada, quebra o encanto. E uma pessoa pode casar com uma pessoa que ele ama sem paixão.
Porque o amor é forte. O amor é tudo. Mas se casar com uma pessoa que você não ama, mas apenas é apaixonado, ele pode terminar até dentro do cartório ainda. Porque se alguém te mostrar algo que quebra aquela paixão, morre ali. Né? Então, paixão é instável, é passageira, né? Paixão é cega, ela é manipulável, paixão degenera, ela é corrupta e corruptível e é incontrolável. E eu posso te dar mais um punhado de outras definições. O amor não. O amor não é assim. Então, às vezes, a pessoa está tremendamente apaixonada e começa a tomar decisões como se amasse. Eu não sei aqui em Bauru, mas eu sou privilegiado de pastorear em Guararapes. E de vez em quando chegam alguns jovens para mim, pastor, eu e fulano estamos interessados e nós vamos orar. Eu falo, vocês vão orar para quê? Se vocês já começaram alguma coisa, vocês já estão de olho no outro, vocês estão achando que vocês vão ouvir Deus falar alguma coisa? Principalmente se ele falar contrário? Não, pastor, o que é isso? Nós estamos levando a coisa a sério, por isso nós queremos orar. Então fica à vontade. Eu só vou olhar vocês, não vou... Alguns deles, gente, já aconteceu o caso de durar 3 dias, vir falar comigo no sábado à tarde, segunda-feira já vinha a resposta. Aí passa alguns meses, ele vem orar de novo. Fala, mas você vai começar a orar outra vez? Você ora muito. Talvez você está orando demais. Então, paixão não tem nada a ver com amor. Outra palavra importante que nós estamos vendo é respeito. O dicionário traz respeito como ação ou efeito de respeitar. É um sentimento que leva alguém a tratar a outra pessoa com grande atenção, profunda deferência, consideração ou reverência. Olha o que as mulheres receberam a missão de fazer. Levar, esse sentimento leva alguém a tratar a outra pessoa com grande atenção, profunda deferência, consideração ou reverência. E sinônimos de respeito é afeição, apreço, consideração, estima, reverência e até saudação. Então existem muitas pessoas que acreditam estar vivendo um amor, quando na verdade elas estão alimentando outros tipos de sentimento, muito aquém de amor. E elas se sentem tristes, desesperadas, perdidas, angustiadas. E insistem que esse sentimento que ela está vivendo, talvez até o pavor de ficar sozinho, eles trocam tudo isso por amor. Pessoas que se sentem rejeitada, desmerecida e enganada, e assim elas acreditam que para suprir isso, elas estão amando. Então, já que eu não consigo casar com nenhum que apareceu, eu vou amar esse mesmo. Isso não é amor. O medo de ficar sozinho, medo de não dar conta de sustentar, o medo de não enfrentar a sociedade, porque a sociedade cobra bastante. Eu me formei no seminário com 25 anos. E no seminário, o mesmo que o Tiago está estudando, eles faziam uma campanha para os alunos casar entre alunos. A família Betânia, os mesmos ensinos, a mesma ideia. Vocês conviveram 4 anos, isso seria muito bom, vocês já têm afinidade ministerial. Então, quando a gente chegava no 4º ano, ele já começava. E aí, você está de olho em alguém? Tem alguém de olho em você? Vai sair daqui solteiro? É claro que eu tinha vontade de casar. Eu sou goiano e na minha terra se casa muito cedo. Diferentemente do que em São Paulo. Esse dia até estive brincando. Eu reencontrei algumas colegas de 5ª série.
E aí, Jason, como é que você está? Família? Bom, eu sou casado, tenho 2 filhas, uma com 20 anos, outra com 22. Eu já tenho netos. Eu falei, você é goiano e você continua aí, eu saí. Tem delas com 3, 4 netos. Alguns já rapazes. Eu trabalhei em cartório em Goiás, quando era saindo da adolescência. Eu registrei muitos proclamas, muitos papéis de casamento. Na época a lei permitia registrar um dia depois de fazer 16 anos. Eu fiz muitos desses registros. Comemorava 16 anos hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, vai no cartório, com 16 anos e 16 dias estava casando. Então eu formei com 25, não estava em Goiás, então a vida rodou. Mas depois, sempre que encontrava alguém, ele já perguntava, e aí? E aí? E esse e aí significa? Já casou? Não. Mas já tem namorada? Se a resposta fosse não, o nível da gente ia baixando. Não é? Se falasse que já tinha namorada, aí vinha um outro aí. E aí? É da família? Se você falasse não, também você perdia crédito. Mas pelo menos fez seminário, se falasse não, você ia perdendo mais ponto. A ponto de você quase ir para a 2ª divisão, dependendo do caso. Eu vim casar já com 32 anos. Agora, voltando para o que nós estamos pensando. Se a pessoa confunde o que ela sente, o que ela pensa, e pensa que isso é amor, dificilmente ela vai conseguir transformar esse relacionamento em algo realmente bom e produtivo para a vida toda. Porque isso passa e começa a desgastar. Daqui a pouco a pessoa não sabe mais o que quer. Né? Se essas pessoas dessem uma parada, dessem uma analisada nos seus sentimentos, estou dizendo que ainda não entrou num relacionamento. Quem já entrou agora tem que aguentar as pontas e buscar a graça de Deus para solucionar a situação onde ela entrou. Né? Nós não cremos que desmanchar um casamento seja uma solução. Né? Isso não é cristão. Né? Mas eu vou dar um teste para vocês, bem simples. Pense na pessoa que você tem hoje ao seu lado, seu marido, sua esposa, e no relacionamento de vocês, como marido e mulher. Se tivesse gente solteira aqui, também poderia aplicar, mas vamos trabalhar só conosco mesmo. A primeira tese do nosso teste é sobre admiração. A segunda, sobre confiança. E a terceira, sobre respeito. Então, pensando no seu marido, na sua esposa, você admira essa pessoa? O que eu quero dizer com você admira essa pessoa? Você admira o jeito dela, o caráter dela, a personalidade, a maneira como ela encara a vida, as atitudes diante dos problemas, diante das alegrias, enfim, você admira o conteúdo dessa pessoa, a alma dessa pessoa? Quando você vê ela, ou quando você fala dela para alguém, você transmite isso? Ou você fala, a dona da pensão. E ela fala para as amigas, o freio de mão. O professor Raimundo tinha um personagem, né? Vivia bêbado e tinha uma esposa terrível, né? Nazareno, você está com dó? Leva. Mas por que você casou então com ela, Nazareno? Estava de porre. Gente, é maravilhoso você conviver com uma pessoa que se admira. Você trabalhar, você ter amigos, ter pessoas de relacionamento, que você tem admiração por ela, é algo maravilhoso. Imagina você ser casado com alguém
que você tem prazer em parar para pensar, ou às vezes ela está lá lavando a louça, ou ele está lá fora lavando o carro, fazendo alguma coisa, e você fica olhando e fala, puxa vida, eu sou o cara, eu acertei. Deus foi bom demais para mim. Eu tenho um amigo muito farrista e ele não é muito de passar nesse teste aqui, não. Ele é muito, já deu muito trabalho para a esposa dele. Mas ele tem um humor fora de série. Às vezes a gente está conversando sério e fala, pastor, várias vezes essa semana, esse mês, eu cheguei em casa e entrei quietinho e a Neuza estava ajoelhada, orando, levantando as mãos e agradecendo a Deus numa alegria. E eu fiquei olhando porque eu não queria interromper. E ela olhava para ele assim, ela não lembrava disso. Aí eu prestei atenção. Ela estava glorificando a Deus pelo marido que ela tem. Ela olha assim e fala, não acredito. Não acredito. Pelo menos ele diverte ela. É. Um dia nós estávamos lá arrumando para ir num casamento, eu ia fazer o casamento, eles eram padrinhos do casamento. E aí eu estava com ele na sala e ela estava terminando de arrumar, e quando ela saiu do quarto, ele fez, ai, o que foi, Zé? O que foi, Zé? E ela veio para socorrer. Ela está com blusa nova. Ai, meu bolso. Ai. Talvez seja o jeito dele expressar a admiração por ela. Né? Eu acho que no Aliança também vocês viram. O rapaz lá fala de uma história de um sorvete. Então eu não vou nem continuar, vocês já sabem. Né? É. Ela queria comer um tipo de sorvete, banana split, uma coisa assim. E ele gentilmente disse para ela, mas isso é muito caro. Puxa vida, uma esposa que lava, passa, cozinha, te ama, te cuida, uma banana split é cara. Puxa, que valor que eu tenho por você, hein? Já defendi o churrasco das irmãs aí no dia do namorado. Os camaradas não vão ter coragem de falar não. Né? Vocês podem subir o preço que eles vão pagar, principalmente se elas falarem que querem ir. Ninguém deles quer ouvir, puxa vida, um churrasquinho, dia 12 de junho, e você sabe que nós vamos ser o único casal que não vai estar lá. Ele vai passar uns 3 meses sem dormir, com a consciência pesada. Então, pode ficar tranquilo. Então, gente, é muito importante isso. A admiração por aquela pessoa te ajuda muito em muitas outras áreas e até enfrentar as dificuldades. A outra tese é de confiança. Você acredita que pode contar com essa pessoa? Você pode confiar no que ela diz? Está certo de que ela faz o possível para cumprir o que promete? E está disposta a construir uma relação baseada na sinceridade, na verdade, por mais difícil que seja? Essa pessoa que você tem ao lado dela, você fala, por essa eu ponho a minha mão no fogo. Eu confio nessa pessoa. Se você puder dizer sim, você realmente está de parabéns. Se você falar, eu tenho dúvidas, há controvérsias, vocês podem trabalhar isso, porque é possível. Cada pessoa foi criada com uma estrutura de família, de educação, de valores. E às vezes o caráter só veio ser trabalhado quando se converteu. Ou quando levou a fé bem a sério. Então, em muitas etapas da vida, faltou alguma verdade, faltou alguma informação inteira. Em algum aspecto, alguma coisa ficou a desejar. E aí você fala, eu confio desconfiando. Mas confiança é algo muito importante num relacionamento. Algo extremamente
importante num relacionamento. Né? E a terceira é sobre respeito. Em relação a essa pessoa que você tem ao seu lado, você considera o que ela pensa, o que ela sente, e você está disposto a aceitá-la, por mais diferente que ela possa ser de você? Você realmente consegue dar espaço para ela ser como é, sem tentar o tempo todo fazer com que ela mude o seu jeito? E as opiniões dela e o comportamento dela? Você respeita essa pessoa a ponto de aceitá-la como ela é? Pessoal, tem uma brincadeira aqui. Os homens valorizam muito a beleza física da esposa, enquanto elas preocupam mais com o caráter, com traços que são mais necessários. E quando eles resolvem se casar, os dois estão de olho um no outro, e os dois torcendo para nada disso acontecer. Ele quer casar e que os anos passem e a esposa não mude. E ela casa com vida torta, apostando que ele muda. E o pior é que os dois, ela muda e ele não. Os dois perdem. Os anos passam, a inércia, a gravidade, né? A comidinha boa, a convivência. E nós também vamos nessa. Né? Tem muita esposa que deveria levar o marido no Procon. Ela casou com um cara alinhado, fino, né? Tanquinho. Né? E ele se esforça e com muito esforço ele consegue se manter em forma, né? Em forma de barril. Né? E ele não quer que ela mude nada. Ela quer um violão, ele quer um violão a vida inteira. Né? Cuidado, porque ele não muda e ela muda. Então, se as expectativas de vocês for baseadas nisso, vão ter problema. Né? Essa é uma coisa pessoal minha. Quando eu conheci a minha esposa, eu fui tirar férias para o pastor dela, que estava... O médico recomendou que ele parasse uns dias, uma estafa. E eu vim da Bahia, estava trabalhando na Bahia, para ficar uns 2 meses, 3 meses. E foi lá que eu a conheci. Mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra ainda. Mas eu achava ela muito bonita e que ela sabia se vestir muito bem. Era uma coisa interessante. E os anos passou, né, as coisas acabaram acontecendo e a gente acabou casando. Eu nunca disse a ela, e não digo, sobre essa ou aquela roupa. Até algumas poucas vezes que aconteceu dela vestir algo que eu achei que não seria bem aquilo, eu digo para mim, ela sempre teve bom gosto e sempre soube se vestir. E eu vou continuar respeitando isso nela. Foi uma das primeiras coisas que eu percebi nela. E se daquela época ela já sabia se vestir, hoje... Agora, hoje parece que ela já tem dúvida, porque nós temos 2 filhas e tem dia que para ir para a igreja é uma conferência das 3. Né? Ela veste, tá legal? Eu falo, tá. Aí aparece uma das meninas, mãe, mas que coisa! Né? Como diz o Paulista, isso não orna, aí ela troca. Aí vem a outra, mãe, o que você fez? Aí depois, esse brinco não combina, isso não combina. Aí fala, elas têm dúvida. Né? Aí tem dia que eu chego também do meu jeito, e as irmãs chegam, Tânia, mas como é que o pastor faz uma coisa dessa? Como é que você deixa? Ela fala com ele. Vocês acham que alguém tem coragem de chegar e falar? Não tem.
Então, meu querido, respeitar a pessoa é uma coisa fantástica. Porque inclui você admirar, considerar e ter um tato suficiente para deixar aquela pessoa ser aquela pessoa. Não é horrível uma pessoa ser altamente influenciável? Eu gosto de azul, eu detesto azul. Realmente, azul não fica bem, eu também não gosto. Olha, eu gosto de carro da Fiat. A sigla até já indica, fui iludido, agora é tarde. É mesmo. Eu gosto da Chevrolet. Não, Chevrolet tem um câmbio muito duro. Não, bom mesmo é Ferrari. Ela troca tudo, ela é vulnerável. Se a amiga fala, muda. Se o amigo fala, muda. Se um parente toca, muda. Você fala, puxa vida, essa pessoa não tem personalidade definida. Quando uma pessoa sabe e está convicto, e mesmo que todo mundo diga o contrário, ele fala, não, eu sou assim, ou estou assim por causa disso, e disso, e disso. Essa é a minha convicção. Por exemplo, em se falando de estilo, gravata branca é para pessoas que têm personalidade. Sabia disso? Não é uma cor de gravata que orna, como diz o paulista, com muitos tipos de roupa ou paletó, coisa e tal. Então, uma pessoa que sabe usar uma gravata branca, ele tem personalidade suficiente para chegar em qualquer lugar, as pessoas perceber, ele é o único naquele ambiente com gravata branca, mas ele está bem, ele se sente bem, e ele não se incomoda com a moda agora, é azul listradinha. Então, essas pessoas chegam na festa e dizem, nossa, o cara está de gravata azul, parecido com a minha, vou tirar. Ou essa não está na moda, estou saindo. Ele não vai usar uma coisa assim. Então, quando a Bíblia fala para a mulher respeitar o marido, inclui isso. Ele é assim, e eu admiro a personalidade dele, o que ele faz, o que ele fala. Eu sempre vou respeitar. Você já viu quando uma pessoa respeita até um adversário? Fala, aquele é um adversário digno de respeito. Alguém fala dele e fala, não, é meu adversário, é meu inimigo, nunca gostaria de cruzar com ele, mas é uma pessoa que eu respeito. Aquela pessoa provoca uma atitude de respeito na outra pessoa. Para ser respeitado, tem que se dar o respeito. Então, os maridos precisam ser respeitados para amar, então faça por onde elas admirar. Ela poder respeitar a sua palavra, a sua opinião, o seu jeito. Isso vai ser maravilhoso. Ok, para fechar. Provavelmente alguns de vocês até se surpreendam com as próprias respostas. Eu nunca tinha pensado se eu admirava tanto a minha esposa. Eu tenho um material que eu fiz para casais, e numa das lições, se não me engano, me parece que é até a primeira, eu comecei com a seguinte pergunta: por que você se casou comigo? A primeira resposta que as pessoas dão para essa pergunta, normalmente não é verdadeira. Eu falo isso porque um dia eu perguntei para a Tânia. Eu fiz o material, quis testar, aí sentei com ela um dia e dei o questionário e perguntei, por que você casou comigo? Por amor. Eu falei, é ruim. Aí ela assustou, por que é? Você tem dúvida? Eu falei, não, a questão não é essa. Aí ela começou a pensar, mas eu nunca pensei que há outras opções. Eu falei, as pessoas casam por muitos motivos. Por amor, por dinheiro, por proteção, por segurança, por status. Agora, escreve aqui. Por que é que você se casou comigo? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Não espero a resposta do Nazareno. Casei porque estava de porre. Por que foi que você fez isso? Porque era uma pessoa que você admirava, que você respeitava, você considerava. Então, provavelmente, alguns de vocês vão se surpreender com as respostas desse teste.
E talvez você perceba que não é exatamente amor, mas pode ter sido capricho, falta de autoestima, medo de ficar sozinho, né, conveniência, acomodação. Deixa eu mostrar um caso para vocês legítimo e verídico, e eu posso contar porque é meu tio. Um dos mais novos, irmãos do meu pai. A minha avó sempre deu tudo na mão deles. O prato de comida, a roupa, a hora que ele chega para tomar banho. Eles nunca tiveram que fazer nada. Casou, levou a vida dele, teve filhos, rapaz que já casou, uma filha que também já casou. E há uns 2 anos e pouco, agora atrás, talvez 2 anos, a minha tia faleceu. Houve um câncer de um tipo agressivo e em poucas semanas ela veio a falecer. Sabe o que aconteceu? Ele e o filho vieram para casa da vovó. Porque nenhum deles sabe nem fritar um ovo. E 6, 7 meses depois, ele achou uma esposa. Agora eu pergunto para vocês vão acreditar que ele está casando porque ele ama? Ou ele está caçando alguém que frita ovo e lava e passa? Você entendeu? Muitos da gente pode ter entrado numa dessa. Não foi exatamente que eu estou apaixonado e eu amo, e foi a pessoa que Deus me revelou. Estou solteirão, ficando muitos anos, ninguém deu muita bola para mim, caiu na rede, é peixe, agora eu vou. E aí depois, por que meu casamento não é tão feliz? Por que eu não me realizo? Por que está acontecendo? É porque foi um acordo. Né? Então, talvez você descubra que acostumou com uma relação desgastante, cheia de desentendimento, mas que nunca se questionou sobre o que realmente você quer ou por que você entrou nisso. Amor e respeito parece e é uma via de mão dupla. E ambos, marido e mulher, precisam dar e receber. E embora estruturalmente, como ser humano, homem e mulher, apresentem necessidades diferentes, mas amor e respeito se complementam. Se houver amor e respeito, vocês já andaram mais de 50% para uma vida bem-sucedida e feliz. E é um conselho bíblico. Amém? Quero orar por vocês, quero orar com vocês. E abençoar a vida de vocês. E, meus queridos, se Deus manteve vocês até hoje, Ele planeja que vocês vão bem mais longe. Né? Bem mais longe. E especialmente com qualidade. Né? Eu quero passar o resto da minha vida. E quando a gente fala resto da vida, vocês imaginam, pelo menos na minha cabeça, quando a gente fala resto da minha vida, a gente está pensando em muitos anos. Né, com essa pessoa. Quero me envelhecer ao lado dela. Né, quero ser um apoio, quero receber esse apoio. Né, e em cada etapa, a vida tem coisas boas. E em cada etapa, tem que se adaptar. Quando mais jovem, nós somos mais rápidos, mais ágeis em muitas coisas. A maturidade vem, você fica um pouco mais lento, você fica mais lógico, você fica muito mais ponderado. A velhice vai chegando, você fica um pouco mais lento ainda. Né? Mas tem qualidades. E outra, se você envelhecer, e os que já envelheceram, significa que você sempre foi um vencedor. Quem morreu cedo não chega na velhice. Só chega na velhice quem vence, quem supera os obstáculos. O mundo tem plantado uma semente que fica velho, é coisa horrível. Velho gagá, pergunta de velho e ninguém responde. Velho é um estouro, velho só serve para varrer quintal e cuidar dos netos. E aí a gente vai criando aquele pânico de ficar velho. A imagem que a Bíblia mostra da pessoa idosa, da pessoa mais experiente, é totalmente diferente.
A Bíblia recomenda, esse ano mesmo nós estamos trabalhando com o mês da família, com honra. A Bíblia fala para todo mundo se curvar e reverenciar quem tem cabelos brancos. E eu entendo, quando fala cabelos brancos também, se entende sem cabelo. Né? Que alguns chegam numa idade mais avançada não tem mais cabelo. Se é para reverenciar só os que têm cabelo branco e os outros. A Bíblia valoriza a senilidade, a Bíblia valoriza a experiência daquelas pessoas. Eles sabem os atalhos da vida. A experiência produz neles qualidades que são indispensáveis. Hoje, gente, o próprio mercado está admitindo e admirando e trazendo de volta por causa da experiência e da capacidade que essas pessoas têm. Não é? Nós precisamos muito honrar os nossos anciãos, os nossos mais velhos. E com a graça de Deus, a gente envelhecer com saúde, com qualidade. Graças a Deus, hoje que a medicina está consertando quase tudo. Eles estão dando jeito em tudo, né? Tem gente que bate por aí, quebra tudo, os médicos consertam, parece quebra-cabeça. E o cara ainda vive muitos anos ainda, com ótima qualidade. E nós que somos cristãos, é uma bênção a gente poder viver isso para a glória de Deus. Né? E poder servir de influência e de referência para as próximas gerações. Então, se a igreja souber usar isso a seu benefício, vai ser maravilhoso. Né? Amém? Obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor demonstrou para nós através de Jesus e da obra redentora. E também por uma qualidade fora de série que é respeito. Mesmo o Senhor sendo Deus, sendo Criador, Senhor, sustentador, o Senhor nos deu liberdade e capacidade de fazer escolhas e o Senhor respeita as nossas escolhas. Mesmo quando algumas delas contrariam o teu plano e o teu projeto. Se o Senhor nos ama e nos respeita, e o Senhor se completa com o Espírito Santo e com Jesus, é a comunidade perfeita, é o modelo melhor que existe. E o casamento é espelhado no amor do Senhor pelo amor à igreja. Então nós queremos reproduzir em nós essas qualidades de Deus. Amar uns aos outros e respeitar uns aos outros. Conviver com sabedoria, com dignidade e apreciar o melhor que o Senhor colocou em cada uma dessas pessoas. E ver a mão do Senhor e a bênção do Senhor nessa vida que o Senhor deu para a gente conviver por anos e vida junto e formar família. Obrigado porque essa igreja valoriza a família, valoriza o casamento, valoriza o que a tua palavra diz sobre como se vive família. E obrigado por esses casais que valorizaram o treinamento que tiveram e essa festa no dia de hoje para a gente celebrar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o lar de cada um dos teus filhos aqui seja sempre abundante do melhor que o Senhor tem para eles. Sabedoria, discernimento, autoridade, capacidade de superar os obstáculos e, acima de tudo, ter revelações do Senhor sobre o melhor que o Senhor está planejando para cada um deles. Em nome de Jesus, que as diferenças sejam resolvidas com diálogo e com o temor do Senhor, sem precisar do exagero, da violência, do extremo na voz, mas, acima de tudo, buscando a bênção e a graça do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço e abençoo essas vidas e essas famílias, para que as gerações deles sejam gerações conquistadoras daquilo que o Senhor designou para todos eles, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, obrigado. E desculpa se eu pisei na bola, ou no time, ou pelo menos no gramado. A minha ideia é abençoar e conviver com vocês com isso. Queria que vocês colocassem em pé.
ia chamar a Luciana, o pessoal do louvor, para a gente cantar novamente aquele louvor. Vamos estar orando. Só um minutinho, pessoal. Sim. Deixa eu agradecer a Deus pela vida do pastor. Obrigado. Enquanto também os irmãos trazem lá o caldinho, os refrigerantes ali para a gente estar participando, tá? E você fechasse seus olhos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui.